Olá, meu nome é Simara, eu sou nutricionista da Unimed e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alimentação durante a gestação. A gestação compreende um período de grande vulnerabilidade na vida da mulher, em virtude de todas as transformações que ocorrem com o corpo e com a vida da mulher também. A nutrição tem como objetivo a manutenção do estado nutricional da gestante e também tem o objetivo de garantir o desenvolvimento adequado do bebê. Também é importante para preparar a mulher para o parto e também para o aleitamento materno. Em virtude dessas questões que acontecem, todas essas transformações do corpo, o que mais acontece, as alterações mais importantes que acontecem durante a gestação estão relacionadas às alterações hormonais, em virtude dos hormônios que são produzidos, alguns que são produzidos especificamente durante a gestação e também alguns hormônios que eles sofrem alterações durante a gestação. Também muito importante, um aumento significativo do volume sanguíneo durante a gestação. O primeiro trimestre da gestação está mais relacionado ao período prévio da gestação, né? Então, assim, o estado nutricional da mulher, no primeiro trimestre, ele está relacionado com o seu estado nutricional antes de engravidar. Então, se ela tinha um estado nutricional adequado, esse primeiro trimestre, né, decorrerá desse estado nutricional prévio. Já em virtude das demandas, altas demandas relacionadas ao desenvolvimento, ao crescimento e ao ganho de peso do bebê, então é muito importante que a mulher realize uma nutrição mais adequada, priorizando alimentos saudáveis e fazendo um acompanhamento nutricional bem adequado para esse momento. O estado nutricional da mulher será acompanhado de acordo com o seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Esse vai estar lá descrito na carteirinha da gestante. Então, né, esse estado nutricional da mulher, ele vai ser acompanhado aquela curva do IMC durante toda a gestação. Então, se você tiver curiosidade, olhe lá na sua carteirinha de gestante para você verificar como está o seu estado nutricional e converse com o seu médico, com a nutricionista, para que eles te orientem como deve acontecer esse acompanhamento e como deve estar o seu índice de massa corporal ao longo da gestação. Importante que as mulheres que iniciam a gestação com baixo peso e também para as adolescentes, estas já devem iniciar a gestação com aumento da ingesta calórica. Não só da ingesta calórica, mas elas devem já realizar um aumento da ingesta alimentar desde o início da gestação, para prevenir outras intercorrências relacionadas à alimentação e também para que não ocorra um déficit do crescimento e desenvolvimento do bebê. Já para as mulheres que iniciam a gestação com sobrepeso ou com algum grau de obesidade, essas devem ser acompanhadas bem de perto pelo médico, pelo nutricionista, para que não ganhem peso e, se possível, para que não aumentem a ingesta de alimentos ao longo da gestação. Claro que, né, pode acontecer de realmente haver a necessidade de aumentar essa ingesta alimentar decorrente de algum motivo, alguma situação que esteja relacionada ao desenvolvimento e ao ganho de peso do bebê. Mas, né, de modo geral, o ideal é que essas mulheres não ganhem peso durante a gestação. Mas, claro, se não houver, né, essa possibilidade, que seja um aumento assim, de no máximo 7 ou 5 quilos aí ao longo da gestação.
As necessidades energéticas, as necessidades nutricionais, elas estão relacionadas com algumas questões bem específicas, como por exemplo, o peso pré-gestacional, quantidade e composição do ganho de peso, o estágio da gestação, o nível de atividade física e também o metabolismo basal. Mas aonde que vai estar todo esse peso no final da gestação, né? Então, no dia do nascimento do bebê, aonde que vai estar todo esse peso? Digamos que você estava com o seu peso adequado, o seu peso normal, então o ideal é que você tenha ganho entre 11 e 15 quilos. Então, vamos lá. O bebê vai ter aí em média de 3 a 3,8 quilos, de placenta de meio a 1 quilo, líquido amniótico, em média 1 litro, né, 1 quilo, o útero da mulher, 1 quilo, os tecidos da mama, mais ou menos meio quilo, de volume sanguíneo entre 1,4 a 2,3 litros ou quilos, de gordura 1,8 a 3,6 quilos, líquido extra, né, aquele líquido que fica entre os tecidos, que fica, né, que a gente diz que ele fica retido, aproximadamente 1 litro e 800. Então vai dar um total aí de 11 a 15 quilos. É mais ou menos esse o peso total no dia do nascimento do bebê. Fica como sugestão para você, para que você observe e também para que você se utilize da pirâmide alimentar da gestante. É muito interessante essa pirâmide porque ela trata dos grupos alimentares, as porções que devem ser ingeridas e também ela traz questões sobre atividade física. É muito interessante, fica como sugestão para você. Uma dúvida também muito frequente está relacionada com o uso de adoçantes. Aqui no Brasil não existem problemas relacionados com os adoçantes. Claro, se você utilizar os adoçantes que são produzidos aqui no Brasil, pois eles seguem uma legislação específica e que garantem a qualidade desse tipo de adoçante. Mas claro, se você não utilizava algum tipo de adoçante antes da gestação e quer utilizar agora, converse com o seu médico ou com a nutricionista. Mas também pode acontecer de haver a necessidade de utilizar esse tipo de adoçante. E também converse com o seu médico ou com o nutricionista para avaliar qual será o melhor tipo de adoçante nesse momento da gestação. Existem outras intercorrências que também são muito recorrentes durante a gestação. As náuseas, os vômitos, a azia e a constipação. Existem algumas questões alimentares que podem minimizar o efeito dessas intercorrências digestivas. No caso das náuseas e dos vômitos, eles são mais recorrentes no primeiro trimestre de gestação. E eles estão mais relacionados com as alterações hormonais. Então, pode acontecer de realmente as sugestões alimentares não funcionarem muito bem para esse tipo de intercorrência. Mas, de qualquer maneira, a sugestão é que você inicie a sua alimentação no primeiro horário da manhã com alimentos secos. Então, assim, cereais, pães, torradas, que não acompanhem nenhum líquido nessa primeira refeição. E que você tome algum tipo de líquido a partir de 40 a 50 minutos após ingerir esse tipo de alimento seco. Outra questão bem recorrente é a constipação. Então, se você já tem esse acometimento antes da gravidez, essa intercorrência pode aumentar, pode ficar um pouco pior durante a gestação. Para isso, é importante que você aumente a ingesta de líquidos, que você consuma alimentos mais integrais, que eles sejam menos processados, que você também coma menos alimentos compostos por farinhas, assim como os pães, os bolos, os biscoitos. E também você pode utilizar os alimentos
porque eles são laxativos, como por exemplo mamão, ameixa preta, laranja, abacaxi. Existe também uma outra possibilidade que você pode melhorar a sua flora intestinal, mas converse com o seu médico, com a nutricionista, para melhorar a sua função intestinal ao longo da gestação. Um outro acometimento também muito recorrente é a azia, aquela sensação de queimação, que ocorre mais especificamente no final da gestação, em virtude dos órgãos estarem comprimidos pelo tamanho do útero, pelo tamanho do bebê, pode acontecer da sua capacidade digestiva, a capacidade do estômago estar reduzida. Então, um aumento, uma pouca quantidade de alimento que você ingira a mais pode realmente lhe causar essa sensação de azia, de queimação. Não tome nenhum tipo de medicação sem o conhecimento do seu médico. Existem sim medicamentos que podem ser utilizados para minimizar os desconfortos dessas intercorrências digestivas, mas eles só devem ser ingeridos com o consentimento do seu médico. A alimentação do bebê e também a introdução da alimentação complementar faz parte da vida do bebê, mas só deve ser iniciada a partir do 6º mês de vida do bebê. Claro, se esse bebê, se ele está em aleitamento materno exclusivo, então ele deve seguir até o 6º mês com aleitamento materno exclusivo. E aí, a partir do 6º mês, pensar na introdução da alimentação complementar. Mas nós indicamos, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. O leite materno, ele sofre algumas alterações até mais ou menos o 5º dia de vida do bebê. Então, se inicia, existe um primeiro leite que ele tem uma composição específica. Esse leite vai ter essa composição até mais ou menos o 7º dia. Depois, existe o que nós chamamos de leite de transição, que vai do 7º até o 15º dia. E aí sim, o que nós chamamos de leite maduro, que vai do 15º dia até ao longo de todo o aleitamento materno do bebê. E claro, durante todo o aleitamento desse bebê, enquanto ele estiver sendo amamentado, o leite também vai passando por alterações de acordo com as necessidades nutricionais desse bebê. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui alguns recados, algumas recomendações muito importantes. A gestante, ela deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional de saúde. A gestação também não é pretexto para comer por 2. O ideal é ter uma alimentação saudável e equilibrada. E claro, sempre que possível, exercite-se. Até a próxima!